Olá, bom dia para você! Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida, por estarmos vivos agora e porque estamos envolvidos em missão. Você vai pregar essa mensagem, vai passar avante para um monte de gente. Passe para todos os seus amigos, peça para eles passarem para as pessoas adiante. Estamos no número 27 do nosso estudo e de agora em diante só profecias para nosso tempo, para sua casa e para a minha. Vamos orar? Santo Deus e amado Pai, louvado seja o teu nome por esse estudo tão bonito de hoje. Como ter paz na alma. Nos ensine, trabalhe conosco pela graça de Jesus. É em nome dele que rogamos e agradecemos. Amém. O seu programa A Tocha está começando. Onde quer que a palavra de Deus tenha sido fielmente pregada, seguiram-se resultados que atestaram de sua origem divina. O Espírito de Deus acompanhou a mensagem de seus servos e a palavra era proclamada com poder. Os pecadores tinham sido despertados na sua consciência. A luz que alumia todo homem que vem ao mundo iluminava os íntimos recessos da alma e as coisas ocultas das trevas eram manifestas. Coração e espírito eram possuídos de profunda convicção. Convenciam-se do pecado, da justiça e do juízo vindouro. Tinham a intuição da justiça de Jeová e sentiam terror de aparecer em sua culpa e impureza perante aquele que examina detalhadamente os corações. Com angústia exclamavam: quem me livrará do corpo desta morte? Ao revelar-se a cruz do Calvário, com o infinito sacrifício pelos pecados dos homens, viam que nada, senão os méritos de Cristo, seria suficiente para a expiação de suas transgressões. Somente esses méritos poderiam reconciliar os homens com Deus. Com fé e humildade, aceitaram o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pelo sangue de Jesus, tiveram a remissão dos pecados, tanto dos pecados presentes quanto dos pecados passados. Aleluia! Louvado seja o nome de Deus. E agora eu vou ler para você o que aquelas almas produziram. Observe isso daqui agora para que você possa ver que quando uma pessoa decide se entregar a Deus, o que é que acontece? Observe. Aquelas almas produziram frutos de arrependimento, dignos de arrependimento. Creram e foram batizadas e levantaram-se para andar em novidade de vida. Como novas criaturas em Cristo Jesus, não para se conformarem aos desejos anteriores, mas pela fé no Filho de Deus, seguir-lhe os passos, refletir-lhes o caráter e purificar-se assim como ele é puro. As coisas que antes odiavam, agora amavam. As que antes amavam, passaram a odiar. Os orgulhosos e presunçosos tornaram-se mansos e humildes de coração. Os vaidosos e arrogantes se fizeram sérios e acessíveis. Os profanos se tornaram reverentes, sóbrios os bêbados, os devassos puros. As modas vãs do mundo foram postas de parte. Os cristãos procuravam não enfeite exterior do frisado de cabelos, nem o uso de joias de ouro na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto do coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso aos olhos de Deus. 1 Pedro 3, 3 e 4. Os despertamentos resultaram em profundo exame de coração e de humildade.
caracterizavam-se pelos solenes e fervorosos apelos ao pecador, pela terna misericórdia para com a aquisição efetuada pelo sangue de Cristo. Homens e mulheres oravam e lutavam com Deus pela salvação de almas. Os frutos de semelhantes avivamentos eram vistos nas almas que não recuavam da renúncia e do sacrifício, mas que regozijavam-se de que fossem consideradas dignas de sofrer o vitupério e a provação por amor de Cristo. Notava-se uma transformação na vida dos que tinham professado o nome de Jesus. A comunidade se beneficiava por sua influência. Uniam-se com Cristo e semeavam no Espírito, a fim de ceifar a vida eterna. Que frase bonita, não é? Podia-se dizer deles: fostes contristados para o arrependimento, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados? Que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança. Em tudo mostrastes estarem puros neste negócio. 2 Coríntios 7, 9 a 11. Esse é o resultado da obra do Espírito de Deus. Não há prova de genuíno arrependimento, a menos que ele opere reforma na vida. Deixa eu comentar isso com você. É muito importante você entender. Cristãos que aceitam a Deus, que vão à frente numa música bonita que ouvem, e então pelo momento ali, pelo coração envolvido por aquela música, se entregam a Deus, voltam para casa e vivem a mesma vida, não receberam a mudança do Senhor. A mudança de Deus opera nova vida. Essa é a verdade. Restauração da vida passada para uma nova vida presente. Não é uma maquiagem por fora, é algo no coração. Se restitui o penhor, devolve o que tinha roubado, confessa os pecados e ama Deus e seus semelhantes. Pode o pecador estar certo de que encontrou paz com Deus. Foram estes os efeitos que em anos anteriores se seguiram às ocasiões de avivamento religioso. Julgados pelos seus frutos, sabiam-se que eram abençoados por Deus para a salvação dos homens e para reerguimento da humanidade. Muitos dos despertamentos dos tempos modernos têm, no entanto, apresentado um notável contraste com estas manifestações de graça divina que nos tempos primitivos se seguiam aos labores dos servos de Deus. É verdade que se desperta grande interesse. Muitos professam conversão e há larga afluência às igrejas. Igrejas hoje estão lotadas. No entanto, os resultados não são de molde a autorizar a crença que houve um aumento correspondente da verdadeira vida espiritual. Se entrou bastante gente na igreja, tem que haver vida espiritual no mesmo tanto de gente que entrou. A luz que chameja por algum tempo logo fenece e deixando as trevas mais densas do que antes. Do que é que eu estou falando? Para você entender melhor, observe isso daqui. Avivamentos populares são muitas vezes conseguidos por meio de apelos à imaginação, excitando-se as emoções, satisfazendo-se o amor ao que é novo e surpreendente. Conversos ganhos dessa maneira têm pouco desejo de ouvir a mensagem bíblica. Eles não querem ouvir a verdade da Bíblia. Pouco interesse no testemunho dos profetas e apóstolos. A menos que o culto assuma algo de caráter sensacional, não lhes oferece atração. Não é atendida a mensagem que apele para a razão desapaixonada. As claras advertências da palavra de Deus, que diretamente se referem a seus interesses eternos, não são tomadas a sério. Compreende a seriedade de aceitar um reavivamento só pela emoção e não pelo que está escrito na palavra? Por toda alma verdadeiramente convertida, a relação com Deus e com as coisas eternas será o grande objetivo da vida. Mas onde, nas igrejas populares de hoje, o espírito de consagração a Deus? Os conversos não renunciam ao orgulho, o amor ao mundo, não estão mais dispostos a negar-se, tomar a cruz e seguir o manso e humilde Nazareno do que estiveram antes de se converter. Do que eu estou falando? Hoje em dia você vê uma quantidade imensa de pessoas envolvidas no seguinte, só para você entender o que é que eu estou falando. Existe discoteca gospel, carnaval gospel, cerveja gospel. Existe uma série de situações que Deus não apoia de jeito nenhum e que as pessoas só colocaram uma capa por cima para dizer que é cristão.
A religião tornou-se o entretenimento dos incrédulos e céticos, porque tantos que são portadores de seu nome lhe desconhecem os princípios. O poder da piedade quase desapareceu de muitas das igrejas. Piqueniques, representações teatrais nas igrejas, quermesses, casas elegantes, ostentação pessoal desviaram-se de Deus os pensamentos. Terras e bens e ocupações mundanas absorvem a mente e as coisas de interesse eterno mal recebem atenção passageira. Apesar do generalizado declínio da fé e da piedade, há verdadeiros seguidores de Cristo nessas igrejas. Antes dos juízos finais de Deus caírem sobre a terra, antes de Deus mandar os seus juízos, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. Sabia disso? O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre seus filhos. Naquele tempo, muitos se separarão das igrejas em que o amor deste mundo suplantou o amor a Deus e a sua palavra. Você entendeu isso? O Espírito de Deus fará com que pessoas sinceras dentro dessas igrejas equivocadas saiam de lá. Muitos, tanto pastores como leigos, aceitarão alegremente as grandes verdades que Deus providenciou fossem proclamadas no tempo presente, a fim de preparar um povo para a segunda vinda do Senhor. O inimigo das almas deseja estorvar esta obra. E antes que chegue o tempo para tal movimento, ele se esforça para impedi-la, introduzindo uma contrafação. Procura saber o que significa isso, contrafação. Nas igrejas que puder colocar sob seu poder sedutor, fará parecer que a bênção especial de Deus foi derramada. Manifestar-se-á o que será considerado como grande interesse religioso. Multidões exultarão de que Deus esteja operando. Eles esperam assim, Deus está operando maravilhosamente através de nós, quando a obra é de outro espírito. Sob o disfarce religioso, Satanás procurará estender sua influência sobre o mundo cristão. É claro, a luta dele é com relação ao mundo cristão, ele teme os cristãos do Senhor. Em muitos dos avivamentos ocorridos durante o último meio século, tem estado a operar, em maior ou menor grau, as mesmas influências que se manifestarão em movimentos mais extensos no futuro. Há um excitamento emotivo, mistura do verdadeiro com o falso, muito apropriado para transviar as mentes das pessoas. Contudo, ninguém necessita ser enganado. Aleluia! À luz da palavra de Deus, não é difícil determinar a natureza desses movimentos. Onde quer que os homens negligenciem o testemunho das Escrituras Sagradas, desviando-se das verdades claras que servem para provar a alma e que exigem a renúncia de si mesmo e a do mundo, podemos estar certos que ali não é outorgada a bênção de Deus. Você ouviu isso? Você precisa prestar atenção nisso. Do que eu estou falando? Se você está numa igreja onde o pessoal fala muito de Deus, mas não quer seguir o que diz a palavra de Deus, a bênção do Senhor não pode estar lá. Pela regra que o próprio Cristo deu, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7,16. É evidente que esses movimentos não são obras do Espírito de Deus. Por que eu estou falando isso? É preciso você compreender que, embora se fale muito de Jesus, nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Observe essa parte agora que eu vou ler para você. Nas verdades de sua palavra, Deus deu aos homens a revelação de si mesmo, e a todos os que as aceitam servem de escudo contra os enganos de Satanás. Foi a negligência destas verdades que abriu a porta aos males que tanto se estão generalizando agora no mundo religioso. Tem-se perdido de vista em grande parte a natureza e importância da lei de Deus. Uma concepção errônea do caráter, perpetuidade e vigência da lei divina tem ocasionado erros quanto à conversão e santificação, resultando em baixar na igreja a norma da piedade. Aqui deve ser encontrado o segredo da falta do Espírito e poder de Deus nos avivamentos de nosso tempo. Há nas várias denominações homens eminentes por sua piedade, que reconhecem e lamentam este fato. O professor Eduardo Park, apresentando os perigos atuais da natureza religiosa, ele disse de uma forma muito acertada: fonte de perigo é a negligência, por parte do púlpito, de insistir sobre a lei divina. Nos dias passados, o púlpito era o eco da voz da consciência. Os nossos mais ilustres pregadores davam admirável majestade aos seus discursos, seguindo o exemplo do mestre e pondo em preeminência a lei, seus preceitos e ameaças.
repetiam as duas grandes máximas de que a lei é a transcrição das perfeições divinas e de que o homem que não ame a lei não ama o Evangelho, pois a lei, como o Evangelho, é um espelho que reflete o verdadeiro caráter de Deus. Esse perigo leva a outro, o de não avaliar devidamente o mal do pecado e sua extensão e demérito. Em proporção com a justiça do mandamento está o erro de desobedecer-lhe. Olha que sério. Unido aos perigos já mencionados, está o de depreciar a justiça de Deus. A tendência do púlpito moderno é separar da benevolência divina a justiça divina. Reduzir a benevolência a um sentimento, em vez de exaltá-la a um princípio. Você já ouviu isso? As pessoas dizem, mas Deus é tão bom, você esquece que Deus é justo. O novo prisma teológico divide ao meio o que Deus havia juntado. É a lei divina um bem ou um mal? É um bem. Então a justiça é um bem, pois ela é uma disposição para executar a lei. Do hábito de desvalorizar a lei e a justiça divina e o alcance e demérito da desobediência humana, os homens facilmente resvalam para o hábito de depreciar a graça que proveu a expiação do pecado. Assim o Evangelho perde seu valor e a importância no espírito dos homens, não tardando estes em praticamente pôr de lado a própria Escritura Sagrada. Já percebeu? Se eu comentar com você isso de forma especial, você vai me entender. Deixa eu tentar te comentar. Não falamos sobre a seriedade da lei, não falamos sobre a seriedade de regras que Deus coloca, por isso que as pessoas não acham tão sério descumprir não só a lei, como as regras. As pessoas só obedecem se tiver alguém olhando. Observe como é nos semáforos. Se não tem ninguém olhando, a pessoa passa. Se não tiver ali uma câmera filmando, a pessoa passa. Por quê? Porque ela não entendeu quanto é sério desobedecer. Compreende isso? Ela não compreendeu obedecer a lei de Deus. Quem não obedece a lei de Deus não obedece a lei dos homens. Muitos ensinadores religiosos afirmam que Cristo, pela sua morte, aboliu a lei. E em virtude disso, estão os homens livres de suas reivindicações. Alguns há que a representam como um jugo penoso e, em contraste com a servidão da lei, apresentam a liberdade a ser gozada sob o Evangelho. Olha que absurdo. Eles dizem, Deus já aboliu, eu posso fazer o que eu quiser. Não foi, porém, assim que profetas e apóstolos consideravam a santa lei de Deus. Davi disse assim, andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Salmo 119, 45. A liberdade é exatamente por não transgredir a lei. O apóstolo Tiago, que escreveu depois da morte de Cristo, refere-se ao decálogo como a lei real, a lei perfeita da liberdade, Tiago 2:8, 1:25. E o escritor de Apocalipse, meio século depois da crucifixão de Jesus, pronuncia uma bênção aos que guardam os mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Apocalipse 22:14. A declaração de que Cristo, por sua morte, aboliu a lei do Pai, não tem fundamento. Se tivesse sido possível mudar a lei ou pô-la de parte, não teria sido necessário que Cristo morresse para salvar o homem. Olha, isso é muito sério. Se a lei pudesse ser mudada, para que Jesus precisaria morrer? A morte de Cristo, longe de abolir a lei, prova que ela é imutável. O Filho do Homem veio para engrandecer a lei e torná-la gloriosa. Isaías 42:21. Disse Jesus, não cuideis que vim destruir a lei. Até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei. Mateus 5:17-18. E com relação a si próprio ele declara, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus. Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Salmo 40, verso 8. Isso é muito bonito, não é? Isso me enche a vida e me enche o coração. Olha só. A lei de Deus, pela sua própria natureza, é imutável. É uma revelação da vontade e caráter do Criador. Deus é amor e sua lei é amor. Seus dois grandes princípios são amor a Deus e amor ao homem. O cumprimento da lei é amor, Romanos 13:10. O caráter de Deus é justiça e verdade. Essa é a natureza de sua lei, diz o salmista. Tua lei é a verdade, todos os teus mandamentos são justiça. E o apóstolo Paulo declara, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Está escrito em Romanos 7:12. Tal lei, sendo expressão do pensamento e vontade de Deus, deve ser tão duradoura como o seu próprio autor.
Interessante isso, né? É a obra da conversão e santificação reconciliar os homens com Deus, pondo-os em harmonia com os princípios de sua lei. No princípio, o homem foi criado à imagem de Deus. Estava em perfeita harmonia com a natureza e com a lei de Deus. Os princípios da justiça lhe estavam escritos no coração. O pecado, porém, alienou-o do Criador. Não mais refletia a imagem divina. O coração estava em guerra com os princípios da lei de Deus. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Romanos 8:7. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que o homem pudesse reconciliar-se com ele. Mediante os méritos de Cristo, pode aquele que se restabelecer a harmonia com o Criador. O coração deve ser renovado pela graça divina, deve receber nova vida de cima. Essa mudança é o novo nascimento, sem o que, diz Jesus, o homem não pode ver o reino de Deus. O primeiro passo na reconciliação com Deus é a convicção do pecado. Percebe isso? Uma pessoa só entende que tem pecado quando ela sabe e tem uma lei dizendo aonde ela está pecando. Pecado é o quebrantamento da lei. Pela lei veio o conhecimento do pecado, 1 João 3,4. Romanos 3,20. A fim de ver a sua culpa, o pecador deve provar o caráter próprio pela grande norma divina da justiça. É um espelho que mostra a perfeição de um viver justo, habilitando o pecador a discernir seus defeitos de caráter. A lei revela ao homem os seus pecados, mas não provê remédio. Presta atenção nisso. Ao mesmo tempo que promete vida ao obediente, declara que a morte é um quinhão do transgressor. Unicamente o Evangelho de Cristo o pode livrar da condenação ou contaminação do pecado. Deve ele exercer o arrependimento em relação a Deus, cuja lei transgrediu, e fé em Cristo, seu sacrifício expiatório. Obtém assim a remissão dos pecados passados e se torna então participante da natureza divina. É filho de Deus, tendo recebido o Espírito de adoção pelo qual clama, Abba, Pai. Deixa eu comentar uma coisa com você. A lei não salva. Quem salva é Jesus, mas a lei serve para quê? Para mostrar onde você está errado. O que é que você precisa arrepender-se? É como um espelho. É como se você olhasse para a lei e aquele espelho mostra para você aonde está sujo no seu caráter. Estaria agora na liberdade de transgredir a lei de Deus? Alguém que foi salvo por Jesus? Diz Paulo, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Nós que estávamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? E João declara, esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Romanos 3:31 e Romanos 6:2-1 e João 5:3. No novo nascimento, o coração é posto em harmonia com Deus, ao colocar-se em conformidade com a sua lei. Quando essa poderosa transformação se efetua no pecador, passou ele da morte para a vida, do pecado para a santidade, da transgressão e rebelião para a obediência e lealdade. Terminou a velha vida de afastamento de Deus, começando a nova vida de reconciliação, de fé e de amor. Então, a justiça da lei se cumpre em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, verso 4. E a linguagem da alma será, quanto amo a tua lei. É a minha meditação em todo dia. Salmo 119, 97. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Salmo 19, 7. Sem a lei, os homens não têm uma concepção justa da pureza e da santidade de Deus, ou da culpa e impureza deles mesmos. Não têm verdadeira convicção do pecado e não sentem necessidade de arrependimento. Compreende? É sério isso. Não vendo a sua condição perdida como transgressores da lei de Deus, não se compenetram da necessidade do sangue de Cristo, do sangue expiatório de Jesus. A esperança de salvação é aceita sem a mudança radical do coração ou a reforma de vida. São assim abundantes as conversões superficiais e unem-se às igrejas multidões que nunca se uniram a Cristo de verdade. De outra maneira, teorias errôneas sobre a santificação, procedente da negligência ou rejeição da lei divina, ocupam um lugar preeminente nos movimentos religiosos da época.
Essas teorias não somente são falsas no que respeita à doutrina, mas também, presta atenção nisso, são perigosas nos resultados práticos. E o fato de que se esteja tão geralmente alcançando a aceitação torna duplamente essencial que todos tenham clara compreensão do que as Escrituras ensinam a tal respeito. Isso é muito sério. Quando eu paro para pensar nisso, meu coração fica pensando, eu fico preocupada. Mas eu vou ler uma coisa para você aqui, o que é que Deus chama de a verdadeira santificação. Observa, olha só. A verdadeira santificação é doutrina bíblica. O apóstolo Paulo, em carta à igreja de Tessalônica, declara: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e roga, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. 1 Tessalonicenses 4, 5, 23. A Bíblia ensina claramente o que é a santificação e como deve ser alcançada. O Salvador orou pelos discípulos: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você entendeu a seriedade disso? Como é que Deus espera que haja santificação em alguém? Na verdade. Olhe bem, São João 17, 17. E Paulo ensina que os crentes devem ser santificados pelo Espírito Santo. Romanos 15, 16. Qual é a obra do Espírito Santo? Olhe só isso aqui. Disse Jesus aos discípulos: quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará o quê? A toda a verdade. São João 16, 13. Isso não é sério? Não é interessante você perceber como a Bíblia se ajusta e se acopla direitinho? E o salmista declara: tua lei é a verdade. Pela palavra e Espírito de Deus se revelam aos homens os grandes princípios de justiça incorporados em sua lei. E desde que a lei de Deus é santa, justa e boa, e cópia da perfeição divina, segue-se que o caráter formado pela obediência àquela lei, então será santo. Cristo é um exemplo perfeito de semelhante caráter. Diz ele: eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. Eu faço sempre o que lhe agrada. São João 15, 10, 8 e 29. Os seguidores de Cristo devem tornar-se semelhantes a Ele. Pela graça de Deus, devem formar um caráter em harmonia com os princípios de sua santa lei. Isto é santificação bíblica. Essa obra unicamente pode ser efetuada pela fé em Cristo, pelo poder do Espírito de Deus habitando em nós. Paulo admoesta aos crentes: operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, 12 e 13. O cristão sentirá as insinuações do pecado, mas sustentará a luta constante contra ele. Aqui é que o auxílio de Cristo é necessário. A fraqueza humana se une à força divina e a fé exclama: graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 57. Aleluia! As Escrituras claramente revelam que a obra da santificação é progressiva. Quando na conversão o pecador acha com paz com Deus, mediante o sangue expiatório, apenas iniciou a vida cristã. Deve agora aperfeiçoar-se, crescer até a medida da estatura completa de Cristo. Diz o apóstolo Paulo: uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Está escrito em Filipenses 3, 13 e 14. E Pedro nos apresenta os passos por que a santificação bíblica deve ser atingida. Quer aprender qual é? Olha o que ele diz: pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé virtude, a virtude ciência, a ciência temperança, a temperança paciência, a paciência piedade, a piedade amor fraternal e ao amor fraternal caridade. Porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. 2 Pedro 1, 5 a 10. Bonito, não é? Os que experimentam a santificação bíblica manifestarão o espírito de humildade. Como Moisés, depois de contemplarem a augusta e majestosa santidade, vem a sua própria indignidade, contrastando com a pureza e excelsa perfeição do ser infinito. Aleluia! O profeta Daniel é um exemplo dessa verdadeira santificação.
Seus longos anos foram cheios de nobre serviço a seu mestre. Foi um homem muito desejado do céu, Daniel 10:11. Todavia, ao invés de pretender ser puro e santo, este honrado profeta, quando pleiteava perante Deus em prol do seu povo, das pessoas que moravam com ele, identificou-se com os que positivamente eram pecadores em Israel. Olha o que ele disse: não lancemos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Que bonito ouvir isso, né? Pecamos, obramos impiamente, declarava Daniel, né? Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo. Olha só, olha que bonito. E quando em ocasião posterior o Filho de Deus lhe apareceu a fim de lhe dar instrução, Daniel disse assim, olha só como é que Daniel tinha um outro coração, um coração diferente. Ele disse assim: transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio e não retive força alguma em mim. Daniel 9:18, Daniel 15:20 e Daniel 10, verso 8. Quando Jó ouviu do redemoinho a voz do Senhor, ele exclamou: por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Jó 42:6. Foi quando Isaías viu a glória do Senhor e ouviu os querubins aclamar: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, que ele exclamou: ai de mim que vou perecendo. Isaías 6:3 e 5. O que isso te mostra? Que todo que se encontra com Deus, que é arrebatado por Deus, tem um coração humilde. Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, ouviu coisas que não era possível ao homem proferir e falar de si mesmo. Nem o mínimo de todos os santos podia. E o amado João foi que se reclinou ao peito de Jesus e lhe contemplou a glória e caiu como morto aos pés do anjo. Lembra disso? Que coisa interessante. Não pode haver exaltação própria, jactanciosa presunção, a libertação do pecado. Por parte daqueles que andam à sombra da cruz do Calvário, sempre haverá humildade. Sentem eles que foi seu pecado causador da agonia que quebrantou o coração do Filho de Deus. E este pensamento os levará à humilhação própria. Os que mais perto vivem de Jesus, mais claramente discernem a fragilidade e pecaminosidade do ser humano. E sua única esperança está nos méritos de um Salvador crucificado e ressurgido de entre os mortos. Quando eu paro para pensar nisso, meu coração ferve, sabia? Então vamos agora ver mais um detalhezinho do que o livro diz, tá bem? A santificação que ora adquire preeminência no mundo religioso traz consigo o espírito de exaltação própria e o desrespeito pela lei de Deus, os quais a estigmatizam como estranha à religião da Sagrada Escritura. Seus defensores ensinam que a santificação é obra instantânea, pela qual, mediante a fé apenas, alcançam perfeita santidade. Crede tão somente, dizem, e a bênção será vossa. Nenhum outro esforço por parte do que a recebe se pressupõe necessário. Ao mesmo tempo, negam a autoridade da lei de Deus, insistindo em que não estão livres da obrigação de guardar os mandamentos. Mas é possível aos homens ser santos, de acordo com a vontade e caráter de Deus, sem ficar em harmonia com os princípios que são a expressão de sua natureza e vontade e que mostram que lhe é agradável? Isso é muito sério. Como alguém pode dizer que tem santidade, que está próximo do Senhor dos Exércitos, sem estar seguindo o que o próprio Senhor dos Exércitos pede? Isso é muito, muito importante. O desejo de uma religião fácil, que não exija esforço, renúncia, nem ruptura com as loucuras do mundo, tem tornado popular a doutrina da fé e da fé somente. Mas que diz a palavra de Deus? Declara o apóstolo Tiago: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as obras e que pelas obras é que foi aperfeiçoada. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Tiago 2, 14 e 24. As pessoas dizem assim: eu sou salvo pela fé. Ué, sou salvo pela lei. Outros dizem: você é salvo pela lei. Não é assim. Nós somos salvos por Jesus, mas para provar que somos salvos, temos que ter obras correspondentes.
O testemunho da palavra de Deus é contra essa doutrina perigosa de fé sem obras. Não é fé pretender o favor do céu sem cumprir as condições necessárias para que a graça seja concedida. É presunção, pois, que a fé genuína se fundamenta nas promessas e disposições das Escrituras. Ninguém se engane com a crença de que pode tornar-se santo enquanto voluntariamente transgride um dos mandamentos de Deus. O cometer o pecado conhecido faz silenciar a voz testemunhadora do Espírito e separa a alma de Deus. Pecado é o quebrantamento da lei, e qualquer que peca, transgride a lei, não o viu nem o conheceu. 1 João 3,6. Conquanto João em suas epístolas trate tão amplamente do amor, não hesita todavia em revelar o verdadeiro caráter dessa classe de pessoas que pretende ser santificada e ao mesmo tempo em que vive a transgredir a lei de Deus. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus nele está aperfeiçoado. Não é lindo isso? Isso é fantástico. 1 João 2, 4 e 5. Essa é a pedra de toque de toda a profissão de fé. Não podemos atribuir santidade a qualquer pessoa sem aferi-la pela medida da única norma divina de santidade. Aquela que no céu e na terra existe. Se os homens não sentem o peso da lei moral, se amesquinham e consideram levianamente os preceitos de Deus, se violam o menor desses mandamentos, se assim ensinam aos homens, não serão de nenhum apreço à vista do céu. E podemos saber que suas pretensões são destituídas de fundamento. E você tem que pensar sobre isso, essa é a verdade. E se a alegação de estarem sem pecado é em si mesma evidência de que aquele que a alimenta longe está de ser santo, é porque não tem nenhuma concepção verdadeira da infinita pureza e da santidade de Deus, ou do que devem ser os que se hão de harmonizar com seu caráter. É porque não aprendeu o verdadeiro conceito de pureza e perfeição supremas de Jesus, bem como da malignidade e horror do pecado, que o homem às vezes pode até se considerar santo. Quanto maior a distância entre ele e Cristo, e quanto mais impróprias forem suas concepções do caráter e dos requisitos divinos, tanto mais justo parecerá a seus próprios olhos. Sério isso, não é? Isso me faz pensar muito. A santificação apresentada nas Escrituras compreende o ser inteiro, espírito, alma e corpo. Paulo orou pelos Tessalonicenses para que todo o seu espírito, alma e corpo fossem plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está em Tessalonicenses 5, verso 23. Outra vez escreve ele aos crentes: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Romanos 12, 1. No tempo do antigo Israel, toda oferta trazida como sacrifício a Deus era cuidadosamente examinada. Se descobria qualquer defeito no animal apresentado, era rejeitado. Por quê? A oferta trazida para Deus não podia ter defeito. Como então nos ofertamos a Deus de outra maneira? Por que era assim que Deus queria a oferta? Pois que Deus recomendara que a oferta fosse sem mancha. Assim se ordena aos cristãos que apresentem seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A fim de fazerem isto, todas as faculdades devem ser conservadas na melhor maneira possível. Todo uso ou costume que enfraqueça a força física ou mental inabilita o homem para o serviço de seu Criador. Eu vou dar uma pausa aqui para você entender. Você ouviu isso? Tudo que fazemos que traga alguma fraqueza para o nosso corpo, alguma fraqueza para o nosso organismo, Deus entende como pecado, porque a pessoa fica inapta para ter uma boa comunhão com Deus. Isso é muito sério. Olhe bem. E agradar-se a Deus com qualquer coisa que seja menos do que o melhor que possamos lhe oferecer, disse Cristo, amarás o Senhor teu Deus do quê? De todo o coração, de toda a tua alma. Os que amam a Deus de todo o coração desejarão prestar-lhe o melhor serviço de sua vida. Estarão constantemente procurando por toda a faculdade de seu ser em harmonia com as leis que o tornarão aptos a fazer a sua vontade. Não aviltarão nem mancharão pela condescendência, com apetite, com paixões, a oferta que apresentam ao seu Pai Celestial. Diz Pedro,
peço-vos que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. 1 Pedro 2,11. Toda condescendência pecaminosa tende a embotar as faculdades e a destruir o poder da percepção mental e espiritual. E a palavra ou o Espírito de Deus apenas poderão impressionar debilmente o coração. Que sério isso, né? Paulo escreveu aos Coríntios: purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. 2 Coríntios 7,1. E entre os frutos do Espírito, caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, enumera também a temperança. Gálatas 5, 22 e 23. O que é isso? De onde vem isso? Por que é que se fala a respeito disso? Observe agora para que você possa entender. A despeito dessas declarações inspiradas, quantos professos cristãos se acham a debilitar suas faculdades em busca de ganhos ou na adoração da moda? Quantos há que estão a aviltar a varonilidade à semelhança de Deus pela glutonaria, pelo beber vinho, pelos prazeres proibidos? E a igreja, em vez de reprovar, muitas vezes promove o mal, apelando para o apetite, para o desejo de lucros ou para o amor ao prazer, a fim de encher o seu tesouro, que o amor a Cristo é demasiado fraco para suprir. Se Jesus entrasse nas igrejas de hoje e visse as festas e comércio iníquo ali providos em nome da religião, não expulsaria ele a estes profanadores, assim como baniu do templo os cambistas? Isso é sério? O apóstolo Tiago declara que a sabedoria de cima é primeiramente pura. Houvesse ele encontrado os que proferem o precioso nome de Jesus com lábios poluídos pelo fumo, aqueles cujo hálito e pessoas se acham contaminados pelo seu desagradável odor e que corrompem o ar do céu, forçando a todos ao seu redor a respirar este veneno, sim, houvesse o apóstolo tomado conhecimento da prática tão contrária à pureza do evangelho, e não teria ele denunciado como terrena, animal e diabólica? Escravos do fumo, pretendendo a bênção da santificação completa, falam sobre sua esperança do céu, mas a palavra de Deus claramente diz que não entrará nela coisa alguma que a contamine. O Apocalipse 21, 27. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós? Olha que coisa séria. Provenientes de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a quem? A Deus. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Aquele cujo corpo é o templo do Espírito Santo não se escravizará por hábito pecaminoso. E o que se chama por hábito pecaminoso? Qualquer coisa que Deus não permita. Suas faculdades pertencem a Cristo, que o comprou com seu preço de sangue. Sua propriedade é do Senhor. Como poderia ficar sem culpa, malbaratando o capital que lhe é confiado? Espera só um minutinho que eu preciso falar uma coisa com vocês. O corpo nos foi confiado. Deus confiou a nós esse corpo. E nós o tornamos barato pelas coisas que colocamos dentro. Isso é coisa muito séria. Um carro que nós compramos, nós não colocamos qualquer tipo de gasolina. Nós não colocamos qualquer tipo de combustível. Temos que pensar muito bem, porque senão estraga aquele carro. Nós valemos muito mais do que um carro. Você tem que pensar sobre isso. E, aliás, não somos de nós mesmos, valemos o sangue de Jesus. Cristãos professos despendem anualmente soma considerável com inúteis e perniciosas condescendências, enquanto almas estão perecendo à falta da palavra de Deus. Deus é roubado nos dízimos e ofertas, enquanto consomem no altar das destruidoras paixões aquilo que podia ter sido dado para o sustento do Evangelho. Se todos os que professam ser seguidores de Cristo fossem verdadeiramente santificados, se eles tivessem santificado seus meios, em vez de serem gastos com desnecessárias e mesmo nocivas condescendências, reverteriam para o tesouro do Senhor, e os cristãos dariam exemplo de temperança, renúncia e de sacrifício. Seriam então a luz do mundo. O mundo está entregue à satisfação de si mesmo. Você pode acreditar isso, essa é a verdade. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, isto domina as massas populares. Os seguidores de Cristo, porém, possuem uma vocação mais elevada. Olha o que Deus diz.
saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo. À luz da palavra de Deus, estamos autorizados a declarar que não pode ser genuína santificação que não opere a completa renúncia de todo desejo pecaminoso e prazeres do mundo. Sério isso, não é? Isso é verdade. Aos que satisfazem as condições, saí do meio deles e apartai-vos, e não toqueis nada imundo, a promessa de Deus é: eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios 6, 17 e 18. Irmãos, é privilégio e dever de todo cristão ter uma experiência rica e abundante nas coisas de Deus. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. São João 8,12. A vereda dos justos é como? É como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser o dia perfeito. Provérbios 4,18. Cada passo de fé e de obediência leva a alma em uma relação mais íntima com a luz do mundo, em quem não há trevas nenhuma. Os brilhantes raios do sol da justiça resplandecem sobre os servos de Deus e devem estes refletir os seus raios. Assim como as estrelas nos falam de uma grande luz no céu, com cuja glória refulgem, assim também os cristãos devem tornar manifesto que há no trono do universo um Deus cujo caráter é digno de louvor e imitação. Os filhos de Deus devem ser a luz de Deus aqui na terra. As graças de seu Espírito, a pureza e a santidade de seu caráter manifestar-se-ão em suas testemunhas. Eu acho isso tremendo. Paulo, em sua carta aos Colossenses, apresenta as ricas bênçãos concedidas aos filhos de Deus. Ele diz: não cessemos de orar por vós e de pedir que sejam cheios do conhecimento de sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Aleluia! Corroborados em toda fortaleza, segundo a força de sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo. Colossenses 1, 9 a 11. Quando eu paro para pensar nisso, eu vou ler o último texto para você, de que o Paulo escreve novamente. Olha o que ele diz. Outra vez escreve acerca do seu desejo de que os irmãos de Éfeso chegassem a compreender a altura do privilégio do cristão. Abre perante eles, na linguagem mais compreensiva, o poder e conhecimento maravilhosos que podiam possuir como filhos e filhas do Altíssimo. A eles tocavam o serem colaboradores com poder pelo seu espírito no homem interior, arraigados e fundamentados em amor, compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Mas a oração do apóstolo atingiu o auge do privilégio quando ora para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios 3, 16 e 19. E nós vamos terminar agora com mais este pedacinho para você entender essa seriedade. Aqui se revelam as culminâncias do aperfeiçoamento a que podemos atingir pela fé nas promessas de nosso Pai Celestial, quando cumprimos os seus preceitos. Mediante os méritos de Cristo, temos acesso ao trono do poder infinito, aquele que nem mesmo ao seu Filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Romanos 8:32. O Pai deu seu Filho, seu Espírito sem medida, e também nós podemos participar de sua plenitude. Diz Jesus: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Lucas 11, verso 13. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. São João 14, 14 e São João 16, 24. Posto que a vida do cristão deve ser caracterizada pela humildade, não deveria assinalar-se pela tristeza e depreciação de si mesmo. É privilégio de cada um viver de tal maneira que Deus o aprove e também possa abençoá-lo. Não é da vontade de nosso Pai Celeste que sempre estejamos sobre condenação e sobre trevas. O andar cabisbaixo, com o coração cheio de preocupações, não constitui prova de verdadeira humildade.
podemos ir a Jesus e ser purificados, permanecendo diante da lei sem opróbrio e sem remorsos. Nenhuma condenação há. Quando diz nenhuma, é nenhuma. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:1. Por meio de Jesus, os decaídos filhos de Adão se tornam filhos de Deus. Assim, o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Hebreus 2:11. A vida cristã deve ser de fé, vitória e alegria em Deus. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5:4. Com acerto diz Neemias, servo de Deus, a alegria do Senhor é a vossa força. Neemias 8:10. E Paulo diz, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Filipenses 4 e 1 Tessalonicenses 5, 16 e 18. São estes os frutos da conversão e santificação bíblica. E é porque os grandes princípios da justiça apresentados na lei de Deus são com toda indiferença considerados pelo mundo cristão que esses frutos são tão raramente testemunhados. É por isso que tão pouco se manifesta dessa profunda e estável obra do Espírito de Deus, a qual assinalava os avivamentos em anos anteriores. As pessoas não têm mais obras correspondentes? Quase não se vê o Espírito de Deus trabalhando por elas. É ao contemplar que somos transformados. E negligenciando os preceitos sagrados, nos quais Deus revelou aos homens a perfeição e santidade de seu próprio caráter, e atraindo o espírito do povo aos ensinos e teorias humanos, que de estranho poderá haver no consequente declínio na viva piedade da igreja? Diz o Senhor, a mim me deixaram um manancial de água vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Jeremias 2, verso 13. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho de quem? Dos ímpios. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Salmo 1, de 1 a 3. É somente à medida que se restabeleça a lei de Deus na sua posição exata que poderá haver avivamento da primitiva fé e da piedade entre seu povo professo. Assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Jeremias 6, verso 16. Grandioso, não é? Não mudou algo na sua cabeça hoje ao estudar isso? A lei de Deus tem que ser exaltada porque é a revelação de seu próprio caráter. E você, sendo cristão, deve exaltá-la também em seu comportamento. Vamos orar juntos? Querido Deus e amado Pai, louvado seja o teu nome, porque o Senhor nos deixou algo que pode nos mostrar onde estamos errados, para que possamos ir ao Senhor e pedir auxílio e fé. Abençoa-nos agora e a essa pessoa também. Ajuda-nos a ter a visão do céu, dá-nos o teu Espírito e que venhamos a rejeitar as coisas que nos têm separado de ti. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até amanhã, quando vamos estudar juntos então o grande juízo investigativo. O que é isso? Vamos estudar juntos. Até amanhã.